Ouvir imagens com Gisele Beigelman. Professora, pelo visto, ainda ficaremos muito tempo presos à tela do computador. Alguma novidade interessante na internet para além das lives? Leila, é verdade, a gente não aguenta mais tanta live. Então eu vou dar uma dica para os nossos ouvintes de outras coisas que são possíveis de se fazer na internet aí durante essa nossa quarentena, que já virou oitentena, centena e assim vamos. Foi lançado o site do acervo do jornalista Vladimir Herzog e, como destacam os diretores do Instituto Vladimir Herzog, esse projeto preenche uma lacuna histórica, disponibilizando à sociedade a vida e a obra do Vladimir Herzog para além do seu trágico assassinato por agentes da ditadura militar em outubro de 1975. O acervo reúne mais de 1.700 itens que cobrem a vida pessoal e profissional do Vlado, como seus amigos o chamavam, e é importante frisar aqui que esse site leva ao público uma documentação que foi preservada por mais de 40 anos pela família, mas também leva ao público outros materiais que foram mapeados por pesquisadores em mais de 20 instituições, acervos públicos e privados. Tudo isso foi digitalizado e agora alimentará outros pesquisadores. Pode comentar o conteúdo do acervo para os nossos ouvintes? Bom, entre os itens disponíveis estão mais de 1.000 fotografias, muitas delas registradas pelo próprio Vladimir Herzog como pesquisa documental para roteiros de cinema, que ele escreveu vários, e reportagens. Tem também matérias jornalísticas, isso é meio óbvio, né, em se tratando do personagem central desse acervo, e mais de uma centena de outras revistas e periódicos, entre os quais a combativa revista Visão, da qual o Vlado foi editor. Nesse conjunto, eu destaco a antológica matéria de capa sobre a crise da cultura brasileira. Foi uma matéria que o Vladimir Herzog escreveu em 1971 e, infelizmente, essa matéria segue muito atual. O acervo online disponibiliza também cartas e materiais inéditos, como uma série que foi feita em parceria com o Museu da Pessoa e reúne depoimentos de familiares e de amigos do jornalista. Num país marcado pelas políticas do esquecimento e em que nós assistimos mobilizações pela volta da ditadura e testemunhamos tristemente os ataques sistemáticos a órgãos ligados à memória e ao patrimônio, como o IPHAN, essa iniciativa do Instituto Vladimir Herzog é mais que uma contribuição à pesquisa e à memória do Vlado. É um gesto político e um alerta. Quem não tem passado fica sem futuro. Para conhecer o acervo, acesse www.acervovladimirherzog.org.br. Eu fico por aqui. Um bom dia para você, uma ótima semana para nós e até a próxima. A professora Gisele Beigelman conversou comigo, Leila Kiyomura, para a Rádio USP. Ouvir imagens com Gisele Beigelman. Economia, por Gilson Schwartz. Professor, qual o tema da coluna hoje?
Nosso tema essa semana é o boicote de grandes empresas ao Facebook. Mais de 600 empresas cancelaram seus anúncios na plataforma do Facebook. Isso como forma de adesão ao movimento do grupo de direitos civis americano que se identifica com a hashtag Stop Hate for Profit. Pare o ódio com fins lucrativos. Uma campanha que acusa o Facebook de publicar conteúdos que incitam a violência. São mais de 600 empresas, que incluem gigantes como a Pfizer, da área farmacêutica, o Starbucks, lanchonetes, e a Unilever, um grande complexo que cobre boa parte dos produtos de consumo, inclusive alimentos. O que está acontecendo? Bem, é preciso lembrar que estamos aí já em pleno processo eleitoral nos Estados Unidos. E o Facebook, assim como outras redes sociais, entraram sob suspeita nesse cenário de disputa eleitoral acirradíssima, em meio à pandemia e um aumento brutal, sem precedentes, no uso que nós fazemos das redes sociais. Portanto, a vigilância tende a aumentar. Não é à toa que também aqui no Brasil tramita no Congresso a lei das fake news, mal debatida, pouco entendida, já passou no Senado, está agora na Câmara dos Deputados. O fato é que aquele cenário ideal desenhado há poucos anos, inclusive na academia, por autores como Yochai Benkler, que escreveu um livro já clássico, A Riqueza das Redes, é aquele cenário idílico, né, em que a internet seria uma espécie de uma nova renascença, traria para todos os indivíduos uma oportunidade de se expressar, de ser mais criativos, inclusive de se desenvolver econômica, empresarialmente. Bem, esse cenário ficou para trás. Professor, que cenário temos hoje em dia? Hoje, o que há é uma suspeita generalizada, mas também uma adesão ainda mais generalizada às redes sociais. Em meio a processos de lockdown, isolamento ou distanciamento social, ninguém pode viver sem a internet, sem essa conexão. Portanto, aumenta a preocupação com questões como quem controla, por que controla e como controla. Mas será que o Facebook será de fato uma vítima nesse processo? Será que a campanha contra o Facebook, por movimentos da sociedade civil e agora com a adesão de grandes empresas, vai ter esse efeito esperado? Bem, o Facebook vem adaptando já as suas regras. E é verdade que, como lembra inclusive uma reportagem publicada pela revista Economist, o efeito desse boicote sobre o Facebook deve ser pequeno. São 70 bilhões de dólares em anúncios. Só que esses anúncios feitos no Facebook estão distribuídos em praticamente 8 milhões de anunciantes. A maior parte desses anunciantes são pequenas empresas, com orçamentos de marketing também limitados, na casa dos milhares ou centenas de milhares de dólares, e que dependem do Facebook, inclusive, como balcão de negócios. É a loja virtual, é o e-commerce, tudo acontecendo no Facebook. Vou repetir o número, são mais de 8 milhões de anunciantes. A verdade é que, seja pelo boicote de empresas, seja pelo movimento da sociedade civil ou até mesmo legislação, o cerco está aumentando, mas mudanças efetivas nesse modelo somente quando nós, os usuários, os navegadores da internet, tivermos mais educação e cultura, mais respeito a direitos humanos, mais respeito à diversidade e à tolerância. Semana que vem voltamos com mais análise e comentários sobre tendências da economia, da política e da tecnologia no Brasil e no mundo. Eu, Simone Lemos, ouvi o professor Gilson Schwartz. Economia, por Gilson Schwartz. Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva. Professor Carlos Eduardo, a cobertura dos recentes protestos antirracistas levantou nos Estados Unidos uma discussão sobre a necessidade ou não de veículos de imprensa apoiarem abertamente determinadas causas. Como o senhor vê isso? Essa é uma discussão muito interessante e relevante que eu acho que tem que ser feita por jornalistas em todos os países.
Existe um debate atualmente entre jornalistas e estudiosos do jornalismo nos Estados Unidos a respeito do que é chamado de clareza moral, conceito de clareza moral. É um conceito que tem alguma história e que tem entre seus defensores pessoas como Václav Havel, o grande autor tcheco e ex-presidente da República Tcheca. Na opinião de Susan Neiman, que é uma filósofa, a definição de clareza moral depende muito de cada caso particular, dos fatos, do contexto, de cada situação histórica em especial. Por exemplo, para esses jornalistas americanos que defendem que lá já se chegou a esse estágio em relação à questão do racismo estrutural que existe na sociedade americana, isso significa que tem que se passar a fazer uma cobertura dos problemas raciais americanos que abandonem a velha noção e ainda prevalente noção de dois lados com o mesmo espaço. Porque um lado seria claramente um lado que está errado, seria, no caso, o lado dos que defendem, por exemplo, a supremacia branca e o lado que não quer que todas as pessoas tenham os mesmos direitos e sejam tratadas da mesma maneira por causa da cor da pele de cada uma delas. Não é uma discussão nova e que não se restringe a esse caso. Por exemplo, existe toda a discussão sobre a mudança climática. Se deve se dar o mesmo espaço para os negacionistas, como se dá àqueles que dizem que a mudança climática existe, é provocada pela ação humana e pode levar à destruição do planeta e da própria existência das pessoas no mundo. Aqui no Brasil, essa discussão vem começando também e um fruto disso talvez seja a recente campanha da Folha de São Paulo, não, professor, a favor da democracia? Pois esse é um bom exemplo que você cita. Pode-se discutir se o momento já é esse, se já é o momento de a Folha de São Paulo ou outros jornais ou todos os jornais assumirem uma posição explícita, como a Folha assumiu em 1984, quando defendeu as diretas já. Naquele momento, acho que havia clareza moral, para usar o conceito, suficiente para que se exigisse publicamente e sem nenhum tipo de eufemismo que precisávamos ter eleições diretas para a presidência da República, o que nos tinha sido negado durante 21 anos. E a Folha assumiu esse papel. Pode-se argumentar que não se chegou a esse estágio ainda no governo Bolsonaro, o estágio de se dizer a democracia já acabou. Acho que a democracia não acabou ainda, ou a democracia está sob um risco iminente. Pode ser que sim. É por isso que a Susan Neiman fala, é preciso ver o contexto, ver cada caso específico. Por exemplo, será que em 1931, na Alemanha, já se tinha claro que se o Partido Nacional Socialista chegasse ao poder, aconteceria o fim da democracia alemã? É difícil julgar, principalmente a distância no tempo e no espaço. A grande questão sobre essa campanha que a Folha acabou de lançar já se tem evidências, elementos suficientes para se ter a clareza moral de dizer a democracia no Brasil está sob risco iminente, portanto é preciso defendê-la de todas as maneiras. É uma questão que, a meu ver, ainda está em aberto, mas que é uma questão que deve ser examinada com todo o cuidado, com toda a profundidade possível. O jornalista e professor Carlos Eduardo Lins da Silva, colunista da Rádio USP, conversou comigo, Márcia Blasques. Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva. Saúde e Meio Ambiente, por Paulo Saldiva. Bom dia, professor Saldiva. Não bastasse a pandemia do coronavírus, agora estamos sob a ameaça de uma nuvem de gafanhotos que voam em nossa direção. Olá, Cinderela. Olá, ouvintes da Rádio USP. Os tempos não andam muito fáceis, né? Nós temos hoje uma pandemia acometendo vários países e cobrando um preço alto no Brasil, principalmente entre os mais pobres.
paira sobre nós a ameaça de uma nuvem de gafanhotos que pode destruir lavouras, como fez com a Argentina e tem feito constantemente na África, em função do desmatamento, das alterações de temperatura, as alterações de chuva que favorecem a proliferação desses insetos sem predadores naturais. Estamos passando por um período de seca e com grandes consequências também para a produção de alimentos e a subsistência do nosso povo. Enquanto isso, há evidências de que o desmatamento das nossas florestas atingiu níveis sem precedentes. Talvez seja o tempo de nós repensarmos, através dessas consequências que já são evidentes, sobre vários indicadores do funcionamento das nossas vidas, que seria bom reordenar um pouco as coisas e retomar um bom caminho de preservação ambiental. Uma política ambiental nos ambientes remotos, como florestas, que a gente pensa que não se desmatar ou se destruir uma coisa distante das grandes cidades não nos trará consequências, agora começa a cobrar seu preço sobre a forma de proliferação de mosquitos que transportam, são vetores, vírus como o da dengue, como o da zika. Agora essa migração transnacional de um inseto de milhões de insetos, bilhões de insetos, como os gafanhotos que podem destruir a produção agrícola, e a mesma organização das nossas cidades, densamente povoadas, com baixas condições de moradia para uma parte significativa da população. Tudo isso combinado são indicadores muito precisos de uma disfunção de múltiplos órgãos, como dizemos na medicina. Vários sinais da saúde planetária começam a se deteriorar. Professor, temos alguma saída dessa situação caótica? Bom, se não arrumamos as coisas por princípios ou por antecipação, as perdas econômicas associadas a isso talvez indiquem a retomada a um bom caminho. Por exemplo, a perda da possibilidade de acordos comerciais com a Europa em função de uma política ambiental que temos tomado nos últimos anos, talvez seja o argumento mais forte do que a preservação da natureza por si. Hoje, o mundo dá sinais de que perdemos dinheiro com políticas ambientais erradas. Também fica claro que perdemos saúde por causa de políticas ambientais e de urbanização inadequadas. Eu acho que essa reflexão, essa quarentena, nos dará tempo suficiente para pensarmos e espero sinceramente que trilhemos um novo caminho mais virtuoso quando tudo isso passar. É uma mensagem misturada de otimismo, mas também com umas pitadinhas de esperança. Não foi à toa que, ao longo da evolução, tivemos um cérebro tão desenvolvido, capaz de fazer novas conexões e aprender a partir das vicissitudes. Chegou o momento de exercer esse dom. Tudo de bom para vocês e é sempre um privilégio ocupar esse espaço. Tchau. Eu sou Cinderela Caldeira e conversei com o professor Paulo Saldiva para a Rádio USP. Voltamos na próxima semana. Saúde e Meio Ambiente, por Paulo Saldiva. Corpo em Movimento, por José Carlos Fará. Com a flexibilização da quarentena, as pessoas começam a sair de casa para praticar exercício físico ao ar livre. As recomendações de saúde pública são as mesmas: manter distanciamento social e uso de máscara. Elas podem até trazer algum desconforto respiratório se o esforço for intenso, mas o momento é de adaptação. É hora de recomeçar com atividades mais leves e moderadas, ou então continuar em casa se exercitando, o que é mais seguro. Olá, ouvintes. Recentemente, o governo do estado, junto com o município de São Paulo, anunciou a possibilidade de liberar os parques públicos, como também os seus clubes públicos e privados, para a população.
Mas atrelado a essa possível liberação, também anunciou como norma que é obrigatório o uso de máscaras tanto em ambientes fechados quanto abertos, sob pena de multa. Se qualquer pessoa estiver andando, correndo ou pedalando, entre outras atividades, deverá utilizar máscaras. Muitas pessoas perguntam se há diferença na prática da atividade física com máscara e sem máscara. Eu acredito que não. E dou como exemplo que em alguns países, na China, no Japão e outros na Europa, é muito comum vermos essas pessoas utilizando máscaras para caminhar, para pedalar, seja com meio de transporte ou de lazer. Algumas delas são específicas para reter partículas da poluição do ar. Ora, a utilização da caminhada ou da bicicleta como meio de transporte também sempre foram incentivadas por serem benéficas à saúde, ou seja, à prática da atividade física. Quando essa prática for leve ou moderada, é possível o uso de máscaras de proteção, além, lógico, do distanciamento necessário, que, mesmo não tendo muitas evidências, seria acima de 5 metros. E como a máscara funciona como uma barreira, ela pode dificultar a respiração e no início desta prática pode haver a sensação de perda de fôlego e também diminuir o rendimento, havendo a necessidade de uma adaptação para as pessoas que estão utilizando. Agora, para as práticas da atividade física mais intensas, a quantidade de ar inalado é maior devido ao aumento da frequência cardíaca e a troca de gases também é muito mais intensa. E talvez o uso de uma barreira como a máscara, aí sim pode dificultar a continuidade dessa prática. Mas também não há estudos seguros que possam determinar essas questões. O que vale sempre é a regra de distanciamento que vale nos dois casos. Então, respondendo à pergunta, sim, é possível fazer atividade física de baixa intensidade até moderada intensidade, o uso de máscaras. É mais seguro. Professor, que recomendações daria para esse momento? Primeiro, o fato de haver a flexibilização não quer dizer que não corremos mais risco. Ao contrário, mais gente na rua, maior a possibilidade de contágio. Então, o uso de máscaras é imprescindível, já que nesse momento também é obrigatório. Se a atividade física, como comentado, for de nível moderado, de leve a moderado, deve utilizar a máscara sim. Agora, se a atividade for muito intensa, vai depender de vários fatores, como, por exemplo, o tipo dessa máscara, a troca constante da máscara, porque a respiração umedece o tecido e a respiração forçada umedece muito mais, e a adaptação seria individual. Mas, em qualquer um dos casos, o distanciamento é seguro e evitar aglomerações. Mas também acredito que nesse momento o mais seguro é fazermos as atividades em casa e termos mais paciência e voltarmos em um ambiente mais favorável futuramente. Ainda não sabemos muito como nos comportar nessas situações de coronavírus. Ainda o isolamento é o mais seguro. Este é José Carlos Fará, falou comigo, Ivanir Ferreira, para a Rádio USP. Anote aí, se você tiver alguma dúvida ou queira mandar alguma sugestão para essa coluna, envie um e-mail para ouvinte@usp.br, aos cuidados do professor Fará. Corpo em Movimento, por José Carlos Fará. Observatório da Inovação, com Glauco Arbix. Bom dia! O coronavírus contaminou milhões de pessoas no mundo. Mas quem são as principais vítimas da Covid-19, professor Glauco? Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Bom dia, Cinderela. Dizem por aí que a pandemia é, vamos dizer assim, democrática, ou seja, ela atinge todo mundo indistintamente. Bom, claro, do ponto de vista das pessoas, o vírus não escolhe esse ou aquele, mas se a gente olha os resultados, eles indicam claramente diferenças enormes nas vítimas do coronavírus. É sempre importante lembrar, gente, para todo mundo, os mais vulneráveis, os mais pobres, aqueles que têm um acesso mais restrito a bons hospitais, aos centros de saúde que dão um conforto maior, que têm mais recursos, que têm mais equipamentos, mais gente qualificada,
Esses vulneráveis, chamados vulneráveis, que têm uma vida extremamente difícil, são as primeiras e grandes vítimas da pandemia no mundo e, em especial, em países em que a desigualdade é tão grande como o Brasil. Infelizmente, é assim. A ideia de que a Covid-19 atinge sem distinção, ela não tem base na realidade. Ela é uma ideia, ela é uma opinião, ela é aquilo que aparece em grupos de WhatsApp ou aparece no Facebook, mas concretamente os números dizem exatamente o contrário. Pesquisas da rede de pesquisa solidária, os estudos feitos, mostraram que, na verdade, as mulheres negras e os homens negros são as grandes vítimas da pandemia. De forma muito, muito importante, as vítimas, isso se expressa na redução dos seus salários, se expressa na dificuldade de acesso ao auxílios dados por governos ou por entidades de benemerência. Isso se expressa na remuneração, no salário, no corte de salário, na redução da jornada e na redução da renda que essas pessoas negras, mulheres e homens, vivem, em especial aqueles que moram nos bairros mais afastados, nas periferias das grandes cidades ou no interior dos estados e do país. Professor, e as mulheres nesta pandemia estão sofrendo mais que os homens? Se a gente olhar por um outro ângulo, foram mais de 20%, o aumento registrado foi mais de 20% dos casos de feminicídio no Brasil. Ou seja, mulheres vítimas de violência dentro dos seus lares, seja por seus maridos ou por algum parente, mas essa situação, essa violência dentro do espaço doméstico se expressa em toda parte. O último boletim da Rede de Pesquisa Solidária mostra que a presença das mortes nas regiões mais pobres, mais vulneráveis, está levando as pessoas a aumentarem o seu medo, o medo de viver. Elas têm medo da violência, elas têm medo da doença, elas têm medo de perder o emprego, elas têm medo de não ter condições de sustentar a sua família, seus filhos, em especial, por exemplo, as mulheres que são mães ou solteiras ou mães que criam sozinhas os seus filhos e cuidam das suas famílias. A pandemia, na verdade, ela deu maior visibilidade a essa gigantesca desigualdade que existe em nosso país e que não é nenhum motivo de felicidade, pelo contrário, é um motivo de vergonha para todos nós. Quando a gente observa o número de pessoas que está morrendo, mais de 50 mil, e desses 50 mil, uma grande parte, a esmagadora maioria, é composta por homens e mulheres mais vulneráveis, e em especial as mulheres sofrem mais ainda do que os homens, porque a nossa sociedade é uma sociedade masculina, preponderantemente masculina. Um abraço para todos vocês. Mais informações sobre inovação estão disponíveis no site Observatório da Inovação do Instituto de Estudos Avançados da USP, oic.unap.usp.br. Eu sou Cinderela Caldeira e conversei com o professor Glauco Arbix para a Rádio USP. Até a próxima semana. Observatório da Inovação, com Glauco Arbix.